Evangelho de São João, capítulo 3, versos 14 ao 17. João, capítulo 3, versos 14 ao 17. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem, para que todo homem, toda mulher, que nele crê, tenha a vida plena, eterna. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Pode aplaudir a palavra. Vamos dar um segundo passo na nossa meditação da manhã. De manhã nós tomávamos o capítulo 19 de São João. E até obedecendo aquilo que São João fez, procuramos também fazer o começo dessa releitura da história a partir do evento, o lado aberto. E o evento aqui de fato é o lado aberto. Tanto que 3 vezes São João repete no capítulo 19 e logo em seguida no capítulo 20 a palavra lado. O soldado que abre-lhe o lado. Logo em seguida, no capítulo 20, quando fala de Jesus ressuscitado, ele chega no meio dos apóstolos que estão fechados por meio dos judeus, manda que eles olhem nas chagas das suas mãos, mas manda que eles lhe toquem o lado. E São João conta que um dos apóstolos não estava presente. Quem era? Tomé. E Tomé depois veio e disse: se eu não colocar a minha mão no seu lado, eu não vou acreditar. Então, no domingo seguinte, quando estavam reunidos, Jesus apareceu. E agora Tomé estava. E ele olha para Tomé e diz: põe a mão aqui no meu lado. Não seja incrédulo, creia. Nós já vimos que essa palavra é a palavra forte que aparece como motivo que São João nos testemunha. Ele diz: aquele que viu dá testemunho para que creias. E agora aqui, São João nos mostra Jesus, logo no começo do Evangelho, depois desse encontro e dessa conversa com Nicodemos, logo depois de falar da necessidade de nascer de novo. Foi o que Jesus disse para Nicodemos: precisa nascer de novo. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Se não nascer da água e do Espírito, essa água que flui do coração de Jesus, você não vai ver o reino dos céus. E aí, quem faz essa releitura da história é Jesus. Como é que começa esse versículo 14? Jesus dizendo: como, do mesmo jeito, assim como, igualzinho Moisés. E ele foi buscar um episódio que parece uma coisa sem importância nenhuma. Como Moisés levantou a serpente no deserto. Jesus teria tanta coisa aparentemente mais importante para comparar. E por que ele vai nesse episódio? Remete-nos ao livro dos Números, capítulo 21, versículo 4 seguintes. O povo de Deus no deserto, na sua caminhada, olha aí, Números, capítulo 21, versículo 5. O povo de Deus, na sua caminhada, chega um momento
em que começa a ficar desanimado. E cometem o pecado gravíssimo, o pior pecado para a Bíblia, o pecado do murmúrio. Partiram do Monte Hor na direção do Mar Vermelho para contornar a terra de Edom. Mas o povo perdeu a coragem no caminho. Observa que essa expressão vai aparecer naquilo que a Eliana rezava hoje de manhã, que Jesus em São Mateus 11, 28 a 30 diz para nós: vinde a mim, vós que estáis cansados, sem forças, desanimados, eu vos aliviarei. Aqui mostra o retrato desse povo. O povo perdeu a coragem. Coragem, nós sabemos, é uma palavra que significa força do coração. Cor é a mesma cor de misericórdia. Cor mais agem, ação. Força que vem do coração. Então o povo perdeu a coragem. Significa que o povo estava com o coração pesado. E por que o povo perdeu a coragem? Começou a murmurar contra Deus e contra Moisés. Não é o que acontece com você? Comigo é. Quando a gente começa a reclamar de Deus, por que Deus permitiu isso? Por que Deus mandou essa desgraça? Tanta gente boa no mundo, por que foi morrer logo fulano? Quer dizer, se fosse eu, mandava matar outro. Substituía. Quando a gente se rebela contra Deus, logo também a gente rebela contra Moisés, contra o pai, a mãe, o irmão, o marido, e começa a inventar desculpa. E criamos uma desgraça que descreve-se logo em seguida. Começou a murmurar contra Deus e contra Moisés. Por que, diziam eles? Nos tirastes do Egito para morrermos no deserto onde não há pão nem água. Estamos enfastiados desse miserável alimento. Olha se não é o seu retrato. Quantas vezes a gente reclama da vida, do tempo, das coisas, das pessoas. E aí veio contra o povo serpentes ardentes que morderam e mataram muitos. Olha o que o murmúrio cria. E por que serpente? Porque Jesus já está associando a esse bicho aquilo que está em Gênesis 3. A serpente que simboliza o pecado maligno. Observem, foi Jesus que fez essa analogia? Não foi São João? São João retomou, São João pensou depois. Então o Senhor enviou contra o povo serpentes ardentes que morderam e mataram muitos. O povo veio a Moisés e disse: pecamos murmurando contra o Senhor e contra ti, roga ao Senhor que afaste de nós essas serpentes. Mais uma vez é o retrato nosso. A gente peca, a gente vai fundo no pecado, a gente se afasta de Deus, a gente faz o que não deve e na hora do desespero a gente berra com Deus. Corre de novo para Deus. Por isso que o povo fala, só tem dois caminhos para Deus, ou vem pelo amor ou vem pela dor. E eu digo a você, pela dor ninguém vem. Se a dor não se transformar em amor, é bobagem. Dor que não se transforma em amor, se transforma em dor muito, muito maior e pior. A dor não leva para Deus. Isso é uma imbecilidade que o encardido gosta de dizer, até para justificar a dor, porque a dor não vem de Deus. A dor só pode levar para Deus se ela for transformada em amor. E a dor só se transforma em amor se eu fizer isso que o Ricardo nos ensinou a rezar cantando. Se eu mergulhar a minha miséria no coração de Jesus. Senão eu não encontro misericórdia. Então o povo voltou desesperado. Moisés intercedeu pelo povo. E o Senhor disse a Moisés: faze uma serpente ardente e mete-a sobre um poste. Todo que for mordido, olhando para ela. Olha, aqui está parecendo
funcionário público que mistura o presente do indicativo com o infinitivo e o gerúndio numa frase só. Fique tranquilo, nós vamos estar providenciando imediatamente esse documento. Daqui a 3 anos você volta lá. Nós vamos estar vendo isso. Fique tranquilo. Aqui vai a mesma coisa. Todo que for mordido, passado, olhando para ela, é gerúndio. Ou seja, é algo que eu não posso parar de fazer. Gerúndio significa aquilo que gera, que nasce. Por isso Jesus vai falar para Nicodemos: o que nasce da carne é carne. Olhando é atitude. Em Portugal eles são muito precisos nisso. Meus queridos que estão nos assistindo em direto, daqui uns dias estarei com vocês aí na Ilha da Madeira. Em Portugal eles custam usar o gerúndio. Eles só usam o gerúndio quando for explicitamente gerúndio. Então, se eles olhar aqui, eu estou lendo a Bíblia, eles dizem: o senhor padre está lendo a Bíblia. Mas se a minha Bíblia estiver lá e eu estiver olhando para cá, eles falam: está a ler, está a falar, está a pensar. Nós usamos o gerúndio e não entendemos por quê. Gerúndio significa ação. E aqui está dizendo que mesmo cada um de nós que foi mordido pela serpente do pecado, passado, significa que nós já estamos colhendo as consequências do pecado. Essa doença, esse sofrimento, essa desgraça, foi mordido, é passado. Olhando, não é só um olhar de soslaio, é olhando, é uma atitude contínua, é não parar, é movimento. Olhando para ela, será salvo. Jesus disse: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim será levantado o Filho do Homem. Volta lá para o texto de São João 3. Essa analogia que Jesus faz do texto de Moisés, ele logo em seguida diz que é para a nossa salvação, para a vida eterna. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deverá ser levantado o Filho do Homem. Quando é que Jesus foi levantado? Na ascensão? Na ascensão ele se levantou. Senão seria a assunção. Única hora que Jesus foi levantado, que sai da terra, continua preso na terra pela cruz. O corpo do Cristo não está mais grudado na terra. Jesus Cristo na cruz, o seu corpo já está fora da terra, mas a cruz está encravada na terra. Quando eu for levantado da terra, e ele vai dizer isso em 2 outros textos, dentro de 2 contextos espetaculares. João 8 e João 12. João 8, aquela prostituta, Maria Madalena, que foi absolvida, perdoada, restaurada, e dela se expulsou 7 demônios, que veio até Jesus para ser apedrejado. João 12, o jantar em Betânia, na segunda-feira, véspera da Páscoa, 6 dias antes da Páscoa. A Maria de Betânia, a outra prostituta, prostituída que trabalhava para leprosos. João 8 e João 12 mostra as 2 mulheres mais miseravelmente estragadas pelo pecado. E logo em seguida, a narrativa do encontro das 2 com o Senhor refere-se a esse momento em que o Cristo será levantado. João 8, versículo 28. E depois João 12, versículo 32. Quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim. Quando eu for levantado da terra, então sabereis quem eu sou. Ora, se Jesus está fazendo esses degraus, João 3, João 8, João 12, João 19, e passando entre esses 4 degraus, aonde ele fala desse momento que ele será levantado,
que todo mundo vai ter que olhar, não é opcional, eu vou ter que olhar para esse lado aberto, para esse coração traspassado. É porque se eu não olho para esse coração, meus irmãos, eu morro de fraco, eu me atolo em qualquer porcaria. Olha aí na sua Bíblia um texto espetacular, que refere-se a esses dois episódios. Está no livro da sabedoria, no capítulo 16 de sabedoria. Parece que o autor sagrado, e o livro da sabedoria é o último texto do Novo Testamento, do Antigo Testamento, portanto muito próximo do Novo Testamento, o autor já está fazendo essa ligação. Livro da sabedoria, capítulo 16. O versículo 6, contando a história de cada um de nós, e que o pecado fez em nós, diz que os seres humanos foram por pouco tempo atormentados para a sua correção. Eles possuíram um sinal de salvação, que lhes lembrava o preceito de vossa lei. E quem se voltava para ele, esse sinal, a serpente levantada no poste, Jesus Cristo levantado na cruz, e quem se voltava para ele era salvo, não em vista do objeto que olhava, não em vista da cruz, não em vista da serpente, mas por vós, Senhor, que sois o Salvador de todos. Repita essa frase, que coisa mais linda. Por vós, Senhor, que sois o Salvador de todos. Com isso, olha agora que espetáculo, mostráveis a vossos inimigos, que sois vós que livrais de todo o mal. Com isso, mostrais a vossos inimigos que sois vós que livrais de todo o mal. Quanto a eles, aqueles que não olham para o coração rasgado de Jesus, as mordeduras. Gente, olha a gozação. Olha que como o autor da sabedoria está dando risada de nós. Olha o retrato que ele faz de nós. Quanto a eles, aqueles, é o Léo, é você, quando não olha para o transpassado, as mordeduras dos gafanhotos. Você já viu falar de gafanhoto morde? E das moscas, não é nem mosquito, não é nem pernilongo, os matavam. Você conhece gente assim? Papai uma vez falou de uma parente nossa, falou, nossa senhora, aquela coitada lá, se o pernilongo morde, ela fica 2 semanas de cama. Aqui também, ó. Gafanhoto e mosca, morde, a pessoa morre. Coisa à toa, derruba você. E não se encontrou remédio para salvar a sua vida. Como a gente morre por pouco, porque mereciam ser castigados por tais instrumentos. Mas a vossos filhos, mesmo os dentes das serpentes venenosas, não é dente, é presa, eles não sabiam disso, não o puderam vencer. E por que não puderam vencer? Olha a última frase que está na página 855 da Bíblia, Ave Maria, e leia com a voz mais alta que o Senhor um dia concedeu a esses seus pulmões. Imagine que você está berrando com o seu marido agora, e leia em voz alta o segredo para não ser estraçalhado nem pelo dente mais terrível da venenosa serpente, nem sua sogra vai destruir você, está escrito aqui. Por quê? Quero ouvir com voz mais alta. Por quê? Olha, gente. Porque sobrevindo. Sobrevindo significa vindo sobre. A senhora está com esse sobretudo. Se desse frio, só está perdida. Sobrevindo, vindo por sobre a vossa misericórdia, curou-os. Quando é que Deus revelou definitivamente o retrato da sua misericórdia para o ser humano?
Gente, Deus não poderia ser misericordioso, porque Deus não pode ter miséria. Misericórdia é a mistura de duas palavras, não é? Miséria e coração. Deus pode ter miséria? O único jeito que Deus pode ter miséria, se você tiver a coragem que teve Londino, de pegar a sua miséria, seja ela qual for, e enfiá-la coração adentro de Jesus. Olha que coisa espetacular. Quando eu pego a minha miséria e enfio no coração de Jesus, é a partir desse momento que nasce a misericórdia. É a partir desse momento que Deus torna-se misericórdia. E nós não temos outra coisa a fazer senão enfiar no coração de Jesus a nossa miséria. É a nossa única saída. Sobrevindo, Deus quer cobrir a pior miséria. Não interessa a miséria que você tenha, não interessa o seu passado, e nem o seu presente, nem o tamanho, nem a infinidade de pecados que você possa achar que tem. Você precisa mergulhar essa miséria no coração, e ele está para fora. Olha que absurdo! Essa imagem é revolucionária. Isso foi apresentado por uma feira francesa, quando Jesus lhe fez a revelação das 12 promessas. É daí que surgiu o culto ao Sagrado Coração de Jesus, por exemplo, na primeira sexta-feira do mês. A hora santa, o mês do coração de Jesus, a entronização do Sagrado Coração de Jesus nas casas, nas famílias. É aquilo que o meu fundador, Padre Deon, olhava para o coração de Jesus e via que do lado aberto e do coração transpassado do Senhor nasce o homem novo. Padre Deon, que será beatificado no início do próximo ano, estudou, ele era doutor em várias coisas, ele estudou profundamente os males que afligia a sociedade do seu tempo, e escreveu de uma forma maravilhosa. E o Papa retomava isso há pouco tempo para o nosso superior geral, com o conselho e o capítulo geral da minha congregação reunido com o Papa. O Padre Deon contemplou e descobriu que a causa mais profunda, grave isso para você, a causa mais profunda, aquilo que está escondido lá no fundo da miséria humana, seja droga, pornografia, AIDS, câncer, desquite, divórcio, o que for, é a recusa ao amor de Deus. E Jesus falou isso para Santa Margarida Maria, que a única coisa que impede Deus de agir na minha e na sua vida é quando nós viramos as costas, é quando nós não olhamos para esse coração aberto, exposto, é uma ferida exposta, esse coração transpassado, rasgado, ferido, machucado, mas que se transforma numa fonte que jorra para a vida eterna. Aquilo que o profeta Ezequiel prometera, Deus prometera pela boca do profeta Ezequiel, no capítulo 11, e depois, de uma forma maravilhosa, no capítulo 36. Derramarei sobre vós águas puras que vos purificarão de todas as vossas imundícies. Essa é a palavra que está na sua Bíblia. Eu vou tirar do vosso peito esse coração de pedra e vou colocar aí um coração de carne, um coração manso e humilde. Quando é que Jesus realizou esse transplante? Na cruz, quando o soldado lhe traspassou o lado, e desse coração rasgado flui sangue. Eu não disse que São João reservou um terço do Evangelho para descrever o que aconteceu nessa noite e na manhã dessa sexta-feira, e que o resto do Evangelho de São João é um convite o tempo todo para esse momento?
Eu queria dar de tarefa para você essa semana, para você ler o Evangelho de São João. Basta ler 3 capítulos no dia, e domingo que vem você terminou de ler o Evangelho de São João. Só tem 21 capítulos. E você vai riscar com uma canetinha vermelha, uma canetinha verde, ou da cor que você quiser. Só não risque incolor, que senão você não vai notar depois. Riscar, como diz o mineiro, a minha professora falava, vamos sublinhar com uma linha embaixo. Então você sublinhe com uma linha embaixo da linha, aonde aparecer do capítulo 1 ao capítulo 21 de São João, a palavra água e a palavra sangue. A palavra crer, com todos os seus derivados. A palavra vida, a frase, expressão, vida eterna. E você vai ficar abismado. Porque São João começa o Evangelho fazendo, como eu disse, uma releitura da Bíblia inteira. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Ele veio para o que eram seus, os seus não os receberam, mas aqueles que o receberam, ele deu o poder de se transformar, de se tornar em filhos e filhas de Deus, e experimentar a vida eterna. Retoma o primeiro capítulo, o convite para que aqueles que quiserem ser seus discípulos comecem a segui-lo. E aí vem o primeiro milagre de Jesus, em Caná da Galileia. E lá está Maria. Ela estará também ali. Maria foi a única pessoa que assistiu de fato ao primeiro e ao último milagre de Jesus. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Transformou água em que água? A água que jorra no coração dele. Já no primeiro milagre. E Maria estará presente no último milagre, quando ele transformou o vinho em sangue. E o que saiu do coração rasgado de Jesus? Sangue e água. A água viva. João 2, bodas de Caná, água e vinho. João 3, Jesus e Nicodemos, acabamos de ler, que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Se não nascer da água e do Espírito, não verás o reino de Deus. Por isso que é gerúndio, é nascimento, é regeneração. João 4, olha, só João 4 já daria um dia inteiro de retiro, uma semana inteira. O encontro de Jesus com a samaritana, no poço de Sicar. Jacó tinha feito esse poço. Aquela mulher que não valia nada. Aquela mulher que estava procurando ser feliz fazia quanto tempo. Aquela mulher que estava campeando o marido. Uma baita de uma cavalona, uma Ana Paula Arósio da época, um espetáculo de mulher. Ah, uma mulher bonita. Eu fico imaginando essa samaritana. Você pensa bem. Que espetáculo não era a samaritana, hein? Para arrumar 6 maridos. Tem umas coitadas aí que não achou meio. E algumas os que acharam deviam ter entregado antes da hora. Devolvido, que veio com defeito de fábrica. Que samaritana. Imagina a samaritanona. Vocês imaginam o enterro do 5º marido dela? Ela com aquele vestidão colã preto, com tubinho preto. Parecendo aqui a metade daqueles morrinhos. Hein? E os caras olhando e falando, mas... olhava para o defunto e falava, menos morreu feliz, né? Olhava para ela. Todo mundo veio abraçar ela. O cara, a família do cara ficou impressionado. Do 5º marido. Como ele era querido. O tanto de gente que veio no velório. Mas não era por causa dele. Era para abraçar a viúva. Uma viúvona? Cavalona, aquilo é um espetáculo. Mas seu coração estava estraçalhado. E Jesus vai lá sentado. Aí Jesus veio humilde para ela. Dá-me de beber. E ela petulante ainda. Como é que você, sendo judeu, pede de beber a mim, que sou samaritano? E Jesus diz para ela o que diz para o Léo, para você, para você, para você, você. Ah, se conhecesses o dom de Deus, o presente de Deus, que é a cura interior. E quem é que te diz, dá-me de beber? Tu é quem iria lhe pedir, ele lhe daria uma água viva.
Jesus está prometendo isso para você, hoje, no último domingo do coração de Jesus, é isso que Ele está prometendo para mim e para você, samaritanas e samaritanos que somos, mergulhados como estamos nos nossos pecados, nas nossas buscas, querendo achar fora de nós aquilo que nós nunca vamos encontrar, querendo preencher nossos vazios com coisas, com pessoas. Mas essa água que Jesus prometeu é a água que cura aquele cego ou aquele paralítico, João capítulo 5, João capítulo 9. É a água sobre a qual Jesus caminha, João capítulo 6. É a água com a qual Jesus quer lavar o meu e os seus pés, João capítulo 13. Hoje nós somos convidados, com o discípulo amado, a reclinar o nosso peito no coração de Jesus. E Jesus nos convidou a isso: vinde a mim, venha a mim, você está cansado também do pecado, do erro, da doença. Quantas pessoas não aguentam mais de cansaço, de dor? Mas alguns a gente enxerga a dor da pessoa, e os outros? A gente não enxerga a dor dessas pessoas. Aliás, quantas pessoas disfarçam essa dor? Disfarçam no vício, na pornografia, na violência. Mas está com esse coração. Por quê? Porque é ruim? Não. Jesus disse que não existe gente ruim. Então Jesus está errado. Jesus falou que o problema de cada pessoa ruim está onde? Abre aí a sua Bíblia, Mateus. Hoje vai ser dia de você estudar a Bíblia. Dom Terra, hoje eu vou substituí-lo. Mateus, capítulo 15. É espetacular. Ali, Jesus fala de 7 coisas que não prestam. Em alguma delas você vai se encaixar. E que brota do coração sujo e estragado. O texto é maravilhoso, começa com os fariseus e os escribas que vieram até Jesus dizendo que eles precisavam seguir a tradição, lavar a mão. Aí tem toda a conversa, e Jesus lá no versículo 7 diz: hipócritas, é bem de vós que fala o profeta Isaías, esse povo somente me honra com os lábios, seu coração porém está longe de mim. Será que ele não está falando isso do Léo? De você? Vão é o culto que me prestam, porque ensinam preceitos que só vêm dos homens, normas e leis. Aí fala que o que mancha o ser humano não é o que entra pela boca, é o que sai do coração. Quando chegou em casa, os discípulos não tinham entendido direito. E Pedro fala com ele e ele responde: será possível que vocês também são esse bando de anta? Eu não sei se está traduzido assim na sua Bíblia, eu que traduzi na minha assim. Versículo 16: sois também vós de tão pouca compreensão? Mesma coisa. Bando de besta. Não compreendeis que tudo que entra pela boca vai ao ventre e depois é lançado num lugar secreto, na casinha? Você não sabe isso, não? Muito bem. Ao contrário, aqui que interessa: aquilo que sai da boca provém do... E é isso o que mancha o ser humano. Porque, gente, quem está falando isso aqui não é nem Mateus, é Jesus. Porque é do coração que provém, conta aí comigo: 1, os maus pensamentos; 2, os homicídios; 3, os adultérios; 4, as impurezas; 5, 6, 7. Mateus resumiu nessas 7 pragas tudo que não presta que a gente faz. E nós condenamos as pragas: mau pensamento, homicídio, assassinato, adultério, impureza de todas as ordens, furtos, falso testemunho, calúnia. Eis
O que mancha o homem e a mulher. Leia esse mesmo texto em São Marcos, capítulo 7. São Marcos, mais caridoso até que São Mateus, no capítulo 7, verso 20, ele especifica, além desses 7, ele fala de mais 6. Marcos fala de 13. Aí é mais fácil da gente se encaixar. Versículo 20. Olha, o que sai do homem, isso é o que mancha o homem. Porque é do interior do coração dos homens, lá de dentro, que procedem, conta, os maus pensamentos. 2, devassidões, tudo plural. 3, roubos. 4, assassinatos. 5, adultérios. 6, cobiças. 7, perversidades. 8, fraudes. 9, desonestidade. 10, inveja. 11, difamação. 12, 13. E ainda Marcos diz que tudo isso na verdade são vícios. Essa palavra é forte aqui. Todos estes vícios procedem de dentro do coração e tornam o ser humano. Por isso eu falava antes, nós estamos brigando com o inimigo errado. Nós chamamos uma pessoa de adúltera. Não existe pessoa adúltera. Não existe ladrão. Não existe assassino. Existem pessoas feito você e feito eu, que por permitirmos que o encardido tranque o nosso coração. E aqui tem uma coisa importantíssima, que eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Isso é um dogma da Igreja Católica. O demônio não pode entrar no meu e nem no seu coração. Sabia disso? Nem se você pedir, ele não pode. O único poder que ele tem é de ficar por fora do coração. São Pedro diz que ele é feito um leão que fica rondando. São Paulo vai dizer em Efésios 4, 27 que não deve dar entrada para ele. Como ele fica rondando e não pode entrar, a não ser que você abra uma raiz dele lá dentro, aí é problema seu. O que ele faz com o seu coração? Enquanto ele vai rondando? Começa a andar no chão. O que vai acontecendo com aquele chão? O chão vai ficando pisado, duro. É isso que vai acontecendo com o seu coração. O demônio anda tanto em volta do nosso coração, que o nosso coração vai ganhando uma casca. Uma casca de pedra. Por isso, o profeta diz: dar-vos-ei um coração novo. Vou tirar do seu peito esse coração de quebrar a casca. Vai tirar essa casca. E aí você tem que ter essa liberdade de dizer: eu quero. Por isso Jesus diz: eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro. O demônio não está à porta batendo no seu coração, ele está rondando, esperando uma brecha. Ele é safado, ele é sem vergonha, ele é ordinário, ele é enxerido. Mas você tem que trancar essa porta para ele. E o único jeito de você guardar o seu coração num lugar que não tem acesso ao encardido é qual? Então escolha. Se você quer de fato guardar o seu coração num reservatório, aonde o encardido não tem acesso, é o coração de Jesus. Não tem outro jeito. Pare de brigar com você. Pare de se condenar. Quantas vezes você mesmo fica murmurando, fazendo igualzinho o povo de Deus lá no deserto? Ah, porque eu sou ruim. Ah, porque eu não consigo. Ah, porque eu sou fraco. Ah, porque eu sofro desde pequeno. E aí eu fico encontrando justificativas em pessoas, em fatos e acontecimentos. Você não é ruim. Você não é homossexual. Você não é prostituta. Você não é ladrão. Você não é adúltero. Não pense você que você tem um espírito dominando você que faz muito tempo. Eu sou adulto. Não!
É porque o encardido conseguiu fazer uma casca no seu coração. E essa casca é impermeável. Só você pode arrebentá-la. E para arrebentá-la é preciso esses dois elementos que o Senhor nos deu: sangue. Sangue da nova e eterna. Olha que imagem maravilhosa. O cálice que recolhe o sangue de Jesus. Sangue da nova e eterna aliança que nós recebemos em cada Eucaristia. Cada vez que nós comungamos, e segundo a NASA falou, nós comungamos um pedaço do músculo do coração de Jesus. A Eucaristia é pedaço do músculo, da força do coração. Músculo é força, coração é sensibilidade, é doçura. Por isso que Jesus diz, a única coisa que mandou aprender dele. Nós não temos outro mestre a nos ensinar. Jesus é o único pedagogo. O Papa João 23, logo que se tornou Papa, disse: não quero outro mestre, outro pedagogo para o meu ministério à frente da igreja, senão o Sagrado Coração de Jesus. João 23 mudou a história da igreja, como nós sabemos que mudou a história do mundo, porque escolheu ser aluno do coração de Jesus. E eu queria dizer a você, matricule-se nessa escola de amor que é o coração de Jesus. Ele se apresenta como nosso mestre. E o Papa escreveu naquele documento lindo sobre o rosário: Jesus não é só um conteúdo a ser aprendido, Ele é o conteúdo, Ele é a pessoa a ser aprendida. Eu não posso aprender só o que Jesus ensina, eu tenho que aprender a pessoa de Jesus. Por isso ele diz: aprendei de mim. Ele não falou aprender comigo. Ele não disse que ele vai sentar numa aula e vai nos ensinar. Ele diz que ele vai fazer para que a gente faça igual. Na medida em que nós vamos reproduzindo as atitudes de Jesus, as características do coração de Jesus, e aí nós precisamos de duas coisas que Jesus mandou aprender dele. Aprendei de mim que sou manso e humilde. O que é manso? Manso é aquele que deixa Deus botar a sua mão. Deixa Deus botar a mão no seu coração, meu irmão. Mas Deus não quer botar a mão aí só para arrancar esse coração. Ele quer derramar nesse coração a água. Coração sem água não é humilde. Humilde é de humos. Também vem daí a palavra humor. Porque muita gente não é alegre. Olhe para você mesmo. Quantas vezes a gente está triste, a gente está emburrado, irritado. Por quê? Ou a gente está com uma doença, está uma dor. Pior doença que existe é aquela que a gente tem. Qual é a pior dor no mundo? A sua. Você tem uma dor, você fica irritado, você fica nervoso, não é? Ou você tem uma dor externa, uma dor física, um problema na perna, um problema no ouvido, um problema no olho, um problema no dente. Ou você tem uma dor espiritual. E normalmente é essa. É uma ferida no coração. Oh, meus irmãos, o mundo de hoje é especialista em ferir corações. Palavras que ferem, músicas que ferem, novelas que ferem, filmes que ferem. Olha como as pessoas estão feridas e machucadas. As crianças hoje machucadas dentro de casa, por falta do colo, do carinho, do abraço, do beliscão, do aperto do pai. Corações feridos. Olha o coração masculino como está machucado, prostituído, aporcalhado. Olha o coração feminino. Olha a figura da mulher como é prostituída, aporcalhada, suja, estragada. Olha a sexualidade humana, como está destruída, despersonalizada, como está reproduzindo o demônio. E nós estamos brigando contra os moinhos de vento. Hoje nós somos convidados a deixar Deus tocar lá na raiz do problema. Hoje eu estou convidando você a não lutar mais contra o seu vício, seja ele qual for. O Papa disse, está no documento que norteia a vida da nossa comunidade Betânia,
O Papa fala explicitamente: ou leva o menino, a menina, o dependente, a um encontro com a misericórdia do coração de Jesus, ou pode colocar ele numa comunidade terapêutica o resto da vida. Ele vai sair de lá mais drogado, pior ainda. Ele não é ruim. Quando eu olho para uma pessoa, eu falo que lá é ruim. Cara, por que Jesus fala para não julgar ninguém? Por que Jesus fala que o que você fizer ao menor dos irmãos é para ele? Porque não existe gente ruim no mundo, gente. Ninguém no mundo faz coisa errada porque quer fazer, meu Deus do céu. Esse seu filho, ele não usa droga porque ele não vale nada, porque é um maconheiro safado sem vergonha, não. Porque ele tem um vazio aqui dentro. Ah, mas aonde foi que eu errei, padre? Em tudo. Nós erramos em tudo. Por quê? Porque por mais santo, pleno, lindo e maravilhoso que eu fosse, eu não consigo preencher ninguém. Você não consegue preencher ninguém. Mãe, você não consegue preencher ninguém. Pai, você também. Padre, nós não conseguimos preencher ninguém. Nós conseguimos, malemar, ser um canal que leva a fonte da vida, que é o coração de Jesus, da onde flui o sangue da nova e eterna aliança, o sangue da regeneração, o sangue da restauração, o sangue AB que aceita qualquer sangue estraçalhado, estragado, perdido, machucado. Se nós conseguimos ser canais dessa água viva, então, meu Deus do céu, nós fizemos tudo. Mas se nós não formos na fonte do problema, e em primeiro lugar, meus irmãos, por isso que a espiritualidade do coração de Jesus, e é uma espiritualidade, significa que é para a igreja inteira, não é só para as 120 congregações femininas, as 14 congregações masculinas que tem no mundo, que procuram seguir a espiritualidade do coração de Jesus, é para a igreja inteira, é para cada um de nós. Por isso que essa espiritualidade começa quando eu tenho a coragem de me tomar nas minhas próprias mãos, sem máscara. Também não existe cura interior sem essa experiência. Quando eu tenho a coragem de me despir, eu só vou me revestir com o Senhor na medida em que eu conseguir despir-me dos conceitos, dos preconceitos, das misérias. Por que é importante a confissão? Por que Jesus, o coração de Jesus pediu a Santa Margarida Maria a confissão periódica, a comunhão toda primeira sexta-feira? Porque enquanto eu não descobrir que eu, Léo, você, meu irmão, você, minha irmã, você, meu irmão, o seu problema está em você em primeiro lugar. É duro, mas é verdade. O meu problema não está em fulano, ciclano, beltrano. O meu problema está em mim. O seu problema está em você. E digo a você com toda a verdade do meu coração, e você não tem solução para esse problema. E ninguém nesse mundo tem. Ou você pega tudo aquilo que você é de estragado, de estraçalhado, e enfia inteirinho no coração de Jesus, ou você estará cada dia pior, cada dia mais fraco, cada dia mais ranhento, cada dia mais insuportável, cada dia mais deprimido, cada dia mais angustiado. Porque Marcos disse aí no finalzinho do capítulo 7 que nós lemos, que isso é um vício. E o que é um vício? Vício é algo que eu vou alimentando e cada vez eu preciso de mais. O adultério é vício. A corrupção é vício. Não pensem vocês que esses políticos corruptos, eles são pessoas corrompidas que não, eles são imagens e semelhança de Deus, só que foram viciados na corrupção. E precisam ser banidos para serem curados, e você tem o poder de fazer isso com o seu voto. Não pense, meu querido, minha querida, que esse padre que está mergulhado no adultério, no pecado, que essa freira que está deprimida e angustiada, que esse pai de família, essa mãe, que são pessoas ruins, não! São pessoas que estão viciadas. A televisão faz isso de forma muito bem feita. Muitos de nós já estão bem viciadinhos nos conteúdos que ela traz. E não é nesses canais novos que Deus está fazendo surgir no mundo, não. É uma canção velha, uma canção estragada,
uma canção estraçalhada, que vai fazendo você remexer cada vez nas mesmas coisas, nas mesmas folias, e vai viciando. Você vai viciando no pecado. Meu irmão, a gente vicia em pecado, igualzinho vicia em droga, e cada vez precisa de mais. Você vicia, a pessoa começou a roubar, roubou 50 centavos. A próxima vez já será R$1, e depois 2, e depois 10, depois 50. Por isso tem que cortar lá na raiz. E como é que eu vou fazer isso? O único que pode fazer isso em mim, porque pode me restaurar, pode arrancar as raízes estragadas, porque derrama sobre mim uma água pura, não essa água suja, não essa água estragada, não essa água reaproveitada, essa água que eles tiram do Rio Tietê e colocam um monte de produto químico lá dentro e a gente acaba bebendo. Não, Jesus disse que quer derramar sobre nós uma água pura, que é o Espírito Santo. E essa água pura só existe uma fonte, da qual ela pode jorrar. E se eu me coloco diante dessa fonte, que é o coração de Jesus, ela vai jorrando o tempo todo, ininterruptamente, o tempo inteiro. Essa misericórdia é eterna, essa misericórdia é infinita, o amor de Deus é incondicional, Ele é o pastor. Foi o texto que nós usamos na festa do coração de Jesus, Ezequiel 34. Eu vou curar minhas ovelhas feridas, eu vou atrás da ovelha perdida, eu vou pegar no colo a ovelha machucada, eu vou cuidar daquela ovelha que está gorda, daquela ovelha que está bem nutrida também. O coração de Jesus não joga ninguém fora, porque Ele olha para você. Por isso essa música que o Dunga fez é espetacular. O mundo olha para fora, essa tranqueira que está aqui. Deus vê o coração. A sonda que Deus usa, sonda aqui para ele que põe lá dentro assim, para espiar lá no fundo da terra ou dentro da gente assim. Sonda com o quê? Com a compaixão. O que é essa compaixão? É a paixão dele, paixão e morte de cruz, que junta-se, vem junto. A sonda que Deus tem para olhar o meu coração e o seu, é o coração de Jesus. Sonda com a compaixão, sabe o tamanho da minha e da sua dor. Esse Deus revelado no coração de Jesus não pode pôr limites no seu amor, ele não pode. O Dunga foi um profeta teólogo quando escreveu essa palavra. Deus não pode colocar limites ao seu amor, porque se ele colocasse esse limite, ele deixaria de ser Deus, e Deus não pode deixar de ser Deus, nem se quisesse. Não pode. Deus não pode. Se você arrepender-se sinceramente dos seus pecados, Deus não pode deixar de perdoar você. Essa é a certeza que Jesus, Ele pôs o coração dele para fora para garantir isso para você. O amor de Deus é incondicional. Incondicional significa, eu não mereço, mas Ele me ama. E Jesus nos disse há poucos dias na liturgia, o único jeito de se tornar filho de Deus é reproduzindo essa atitude de Deus. Ninguém de nós aqui é filho de Deus. Nós precisamos nos tornar filhos de Deus. E São João escreveu isso lá no primeiro capítulo do seu Evangelho. Eu torno-me filho de Deus quando eu reproduzo as atitudes de Deus. Eu torno-me filho de Deus quando eu tenho coragem de tomar posse da graça de Deus em mim. E aí, meus irmãos, a ciência vem nos ensinar cada dia. Esse Deus nos ama com amor infinito o tempo inteiro. Põe a mão no coração. Está batendo? Você está dormindo no coração? Está batendo. Você está pecando, o que acontece com o seu coração? Acelera. Dá um ataque cardíaco. O jovem, quando está drogado, o coração dele chega a 140, 150. Acelera. Porque é Deus dizendo, eu te amo. O tempo todo, eu te amo, te amo, te amo. Você está no fundo do poço. Você que está deitado agora nessa cama, doente, com muita dor, põe a mão no coração. Está batendo? É Deus dizendo, eu te amo. E olha, quando Jesus falou isso, a ciência não sabia ainda que você tem uma extensão física
de mais ou menos 94 mil quilômetros de veias, artérias e capilares. Se esticasse todas as suas veias, todas as suas artérias, seus capilares, por onde passa sangue dentro de você, daria uma distância mais ou menos de 94 mil quilômetros. Longe? Longe, né? Sabe quanto tempo seu coração gasta para fazer o sangue percorrer esses 94 mil quilômetros? 1 minuto. 5 milhões 560 mil quilômetros por hora. 5 vezes a velocidade da luz. Olha a rapidez que Deus tem para fazer a salvação dele chegar até você. Olha a pressa que Deus tem. Você comunga. Daqui a pouco na missa hoje à tarde, você vem aqui e comunga. Você comunga pedaço do coração, ou melhor, pedaço do músculo do coração de Jesus. Põe na sua boca. Ele derrete. Quando você volta para o seu lugar, 1 minuto depois, não tem mais nenhum pedaço do seu corpo que não contenha o corpo, o sangue, a alma e a divindade, a água e o sangue que jorram do coração de Jesus para lavar, para restaurar, para purificar você. Mas se você não toma posse, Deus não pode fazer nada. Hoje, mais do que nunca é dia de dizer para você: pare de se maltratar, pare de se estragar. Você não é ruim, não. Sabia que falaram de você que você é ruim, que você é chato, que você não presta, que sua família já não prestava, que desde pequeno você é assim mesmo? É mentira. Isso é mais uma mentira do encardido. Você não é ruim. A única ruindade que você faz é para você mesmo, porque você está se maltratando. Nessas horas, põe a mão no coração. Está batendo? É Deus dizendo assim: Léo, apesar de você não valer nada, você é um monte de bosta, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. E fala isso para você. Apesar de você ser tão pecador, eu te 108 mil vezes por dia. Multiplica 108 mil vezes 94 mil quilômetros. É o tanto que Deus percorre num dia para dizer para você: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Numa velocidade que nem a luz consegue chegar. Porque a luz de Deus, que Jesus é a luz, reflete muito, mas muito, uma velocidade impossível. Não tem laser, não tem computador, nem virtual, nem o pensamento consegue ser tão rápido. E ele botou esse coração para fora. Para dizer, o pior pecado do mundo não consegue botar esse coração para dentro. Ele foi colocado para fora. Ele foi eternamente, perpetuamente rasgado. E ele olha para mim e para você com a sua misericórdia. Mais do que com a sua misericórdia, ele fica do seu lado. Ele tem paixão por você. Deixa-se olhar por Deus hoje e peça essa graça. Eu quero, Senhor, essa graça de me enxergar como o Senhor me enxerga, de me ver como o Senhor me vê.